Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, podcast mais firmeza da internet. Então vamos para o episódio de hoje, mas antes disso, só lembrando, nós temos um perfil no Instagram, @PedraPodcast. Você pode seguir o nosso perfil para acompanhar os outros episódios, os detalhes de cada um deles e também o link de acesso para todos os episódios está lá na bio. Se você não está acostumado a ouvir os episódios, não conhece o podcast, é a primeira vez que está ouvindo, ou está ouvindo essa mídia solta, lá tem o link também para todas as plataformas. Eu vou citar algumas aqui, a gente está no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Anchor. Então lá você tem um link de acesso para todas essas plataformas e também você pode buscar Pedra de Esquina Podcast, que talvez apareça na sua plataforma. A gente está distribuindo para vários aplicativos e plataformas, que é justamente para ter mais opção de público. Então segue lá e também manda lá na bio ou comenta no post do episódio alguma coisa em relação a eles, que talvez a gente considere isso em outro episódio, se for interessante. Dá para sugerir temas também. Fique à vontade para interagir com a gente, fique à vontade para fazer junto com a gente essa bagaça aqui. Então agora vamos para o episódio de hoje. O tema é o brado retumbante. Então a gente vai falar um pouco sobre a Páscoa. Vai ser uma loucura. Esse é o episódio até agora mais aleatório que você vai conhecer. Talvez venha outros, talvez, mas até o momento esse é o mais aleatório que você vai ouvir neste podcast. Mas antes de explicar isso, eu sei que a maioria das pessoas conhecem o que é essa frase, né, o brado retumbante, por conta do hino nacional brasileiro, que tem uma frase que fala: ouviram de Ipirangas, margem da cidade, um povo heróico, brado retumbante. E o brado retumbante, para quem não conhece, eu vou explicar agora o que é brado e o que é retumbante, para a gente entender como que isso vai entrar no nosso episódio de hoje. Brado é uma voz forte e energética de forma a ser ouvida longe e com temor, ou um grito. Isso é um brado. Retumbante é aquilo que retumba, que provoca grande som, grande ressonância. Então, meio que brado retumbante acaba sendo redundante, porque é como se fosse um grito alto ou forte com algum objetivo. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de brados que ficaram conhecidos. Eu acredito que para muitos de vocês que vão ouvir vão reconhecer. O primeiro é justamente de onde vem essa referência, que é lá da época da independência do Brasil, quando Dom Pedro, teoricamente, gritou independência ou morte, bradou essa frase no dia 7 de setembro de 1822. Esse podcast também é cultura, é história. Então, Dom Pedro deu esse brado e ficou marcado na história como o símbolo desse processo de independência nacional do nosso querido Brasil. Esse é o primeiro brado que eu trago aqui pra gente de exemplo. O segundo, um pouco mais bagaceiro, é quando a Ana Paula Renault grita no Big Brother Brasil 16, depois de voltar de um quarto falso, de um paredão falso. Ela grita nos quatro cantos da casa a frase "Olha ela". Ela grita "Olha ela" e fica se anunciando que ela voltou de um paredão falso. Então, ao mesmo tempo que ela tá feliz pelo retorno, ela tá anunciando para provocar as pessoas que eram rivais dela no jogo. Um outro brado que eu me lembrei aqui, tentando listar brados conhecidos, é quando o Chris fica gritando pelas ruas do Harley, pelo Maicão, quando ele empresta a bicicleta e o Maicão não devolve a bicicleta dele, então ele fica gritando por lá a palavra Maicão. Eu acho que um brado que todo mundo meio que conhece é quando a mãe chama a gente. Eu acho que mais na infância a gente tem essa situação, quando a mãe fica chamando a gente da rua. Hoje em dia a geração mudou, mas na minha infância isso vem muito forte na minha memória, assim, das mães gritando nos filhos, que está na hora de entrar, na hora de almoçar, de tomar banho, enfim. Então esse grito de mãe também eu considero um brado marcante na nossa vida. E o último, que é um dos que mais vai fazer sentido na nossa discussão, é quando Jesus grita na cruz a palavra tetelestai, ou, traduzindo, ele grita "está consumado". Grita isso no Calvário. Então a gente vai falar sobre a Páscoa. Então bora começar a entender o que é a Páscoa e depois a gente volta para a questão do brado. E acredita, vai ser um pouco aleatório, mas no final das contas vai fazer sentido. Pelo menos para mim faz um pouco. A Páscoa
ela é a mais antiga e importante festa judaica cristã. Isso a gente começa a entender na história. Na Bíblia, ela traz todos esses elementos históricos dessa festividade. A gente vai encontrar isso no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, que é justamente por conta desse êxodo, dessa saída do povo de Israel, que a Páscoa ela vai entrar na história, porque é uma festividade que vai marcar esse processo de libertação. Para quem não entende, para quem não conhece muito a história do povo de Israel, eles foram um povo que foi o povo escolhido de Deus, que veio da geração de Abraão, que era um homem que teve uma aliança com Deus, e Deus tinha um compromisso com ele muito forte. E a geração de Abraão ela era uma geração que tinha a promessa de ser abençoada, de Deus cumprir aquilo que ele tinha tratado com Abraão. E aí o povo de Israel ele vem de lá. Só que chega um momento da história em que o povo ele cresceu tanto que ele foi escravizado pelos egípcios. Então nesse momento aqui é quando Israel vai se desvincular dessa servidão egípcia. Então a Páscoa ela justamente vem marcar esse momento de libertação, que o livro do Êxodo ele mostra exatamente esse processo histórico da humanidade, daquela época, daquele povo, daquele período. Então bora lá para o livro de Êxodo, capítulo 12. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer fareis a conta conforme o cordeiro. Então aqui a gente já vê que é uma economia, né? Para quem tem uma família pequena, a única família do vizinho gastam só um cordeiro, e aí fica mais justo. Seguindo com a leitura: E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão, e colocareis o sangue em ambas as ombreiras e a verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e com a cabeça, com os pés e com a sua fressura, ou com as suas vísceras. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui é a instituição da Páscoa, que eu já adiantei. É esse evento, essa cerimônia que vai marcar um processo histórico para os israelitas, para os judeus e vai estender para os cristãos. Deus ele dá ordem, a gente sabe que nesse momento, pelo menos a Record está ajudando a gente a entender essa parte histórica da humanidade na Bíblia, que é através dos 10 Mandamentos, que foi uma novela que contou muito detalhado essas histórias. E aí, nesse período, eles estavam vivendo justamente essas pragas, que os 10 Mandamentos eles mostram também, a novela no caso, e a Bíblia durante esse episódio mostra as 10 pragas que vieram sobre o Egito justamente para ajudar nesse processo de liberdade do povo, porque o faraó da época e os israelitas e os egípcios não quiseram liberar o povo, então foi todo um reboliço espiritual, físico, enfim, toda uma situação que até chegar exatamente no momento em que eles saem da terra, em que eles se instalam em outra terra. E aí, nesse momento, antes da Páscoa, eles estavam prestes a viver a última praga, que era a morte dos primogênitos. Só que para isso, para não ser afetado, o povo separado de Deus por essa praga,
eles tinham que fazer esse ritual. Eles tinham que se preparar para Páscoa, para esse momento, e também eles tinham que pegar o sangue do cordeiro que eles fossem comer nessa cerimônia e passar nos umbrais da porta, porque isso seria o símbolo para quando o anjo da morte passasse, não chegasse a morte aos primogênitos daquela casa, daquela família. Então isso é a Páscoa. Não tem nada assim a ver com coelhos, com chocolate. A Páscoa em si, ela é essa festividade que começa nesse momento. Então a instrução também, além de como eles deveriam fazer naquele momento o ritual, a instrução que Deus dá diretamente para os líderes naquela época, que eram Moisés, Arão, no último versículo que a gente leu diz: "E este dia vos será por memória, e lembrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo." A liberdade, falando aqui, o povo saindo de um processo de escravidão, isso é um pouco realidade para a gente também no Brasil, infelizmente. A gente viveu, depois de milhares de anos, desde esse evento que a gente está falando, a gente viveu também um processo de escravidão no Brasil e viveu uma luta de libertação que a gente ainda vive de certa forma hoje. A liberdade, para esse caso e para outros casos, ela tem esse poder de marcar a história, a vida da pessoa que passa por esse processo. Por exemplo, uma pessoa que é presa, seja por um crime ou seja de forma injusta, enfim, a pessoa que fica sob cárcere, até mesmo sobre se for um caso da pessoa ser sequestrada. Essa pessoa, tudo que ela teoricamente almeja é a liberdade. E quando ela consegue essa liberdade, aquele processo em que ela ficou presa, privada de liberdade, aquilo vai ficar marcado na vida dela para sempre. Então, o dia em que ela saiu, ou acho que o dia que ela recebeu o alvará, o dia que ela foi libertada, isso vai ficar marcado para sempre na vida dela, eu tenho certeza disso, mesmo nunca tendo passado por uma situação desse nível. E aí, esse processo, essa festividade da Páscoa vai marcar o povo para sempre, tanto por conta de serem libertos desse processo de escravidão, mas também pela forma de como isso tudo aconteceu, porque foi um evento assim estratosférico. Teve as pragas, teve a fuga deles por meio do Mar Vermelho que se abriu e eles atravessaram o mar. Então foi uma situação que eu imagino que deve ter sido muito, sei lá, acho que surreal assim para eles, porque apesar de confiar em Deus, de ter essa relação com Deus, tudo que vinha de milagre, tudo que vinha de grandioso naquele período era incontestável, acontecia, era as pragas, eram as profecias, era Deus falando e o povo confiando naquilo. Eles saíram, chegaram na Terra Prometida, então tudo aquilo foi muito, muito marcante. E aí a Páscoa ela vai ajudar justamente nesse período também para eles. Mas para chegar nos nossos dias, teve esse processo, né, do povo de Israel se firmar em outro lugar, na Terra Prometida, mas dando um salto na história, tem uma Páscoa que ela vem ser o nosso símbolo de libertação para nós cristãos do século XXI, aqui no Brasil, por exemplo. A gente não pratica dessa maneira, da mesma forma que eles praticavam a Páscoa naquele momento, que é de matar um cordeiro, de comer com pães asmos, com ervas, de ter esse ritual. A gente celebra de outra forma porque a Páscoa, pela simbologia que Cristo ele vem trazer, assim como na época eles tinham que sacrificar um cordeiro, Cristo ele vem ser o cordeiro para ser o nosso sacrifício, porque eles precisavam daquele sangue na porta lá para livrar eles da morte, da praga do anjo da morte, que seria a morte dos primogênitos. Eles precisavam daquele sangue, e para isso o cordeiro tinha que morrer. E para a gente também precisava de um sacrifício para a gente ter esse livramento de morte. E o nosso cordeiro foi Cristo. Ele veio como cordeiro, foi morto nessa simbologia para nos dar a mesma liberdade, mas não a liberdade de não morrer os primogênitos, mas a morte eterna, porque todos nós já estávamos sentenciados à morte por conta das nossas transgressões. E o sacrifício de Cristo, ele vem justamente para redimir essa culpa. O povo de Israel, os israelitas, né?
eles estavam marcados já para morrer, porque o anjo da morte iria alcançar os primogênitos. A única opção para eles de não chegar para eles essa praga era o sangue marcado como sinal na porta. E para a gente também só tinha uma chance da gente se livrar dessa morte que ia alcançar todos nós, que era o sangue de Cristo, que é o único cordeiro capaz. E ele foi suficiente, foi um sacrifício suficiente. E ao mesmo tempo que para eles ficou marcado aquele ritual de Páscoa, para a gente fica marcado a partir do momento em que Cristo vem. Para os cristãos, a morte dele e o resultado de tudo isso para a gente é totalmente importante, totalmente vai determinar a nossa vida como cristãos, porque a morte de Cristo ele vai mudar totalmente a nossa vida, vai dar um plot twist que ninguém esperava, porque apesar de ser a profecia, não sabia-se quando, não sabia-se de que forma, como viria. E quando Cristo vem e morre, até mesmo as pessoas que esperavam na época, eu imagino que deva ter sido igualmente surpreendente, que nem foi na época dos 10 Mandamentos. Assim, são eventos que foram profetizados, que acontecem, mas é tudo do âmbito espiritual acontecendo no mundo real, que fica... que eu imagino, né, como se fosse a pessoa estivesse vivendo um filme. E aí a Páscoa pra gente, como essa morte de Cristo, ela serve para dois atos, assim. O primeiro é para relembrar o quê? A crucificação e a morte de Cristo, porque o Cordeiro que morreu para nos dar essa liberdade, ele precisa ser lembrado, assim como o sacrifício lá no ritual da Páscoa para os israelitas era importante porque marcava esse momento de saída da escravidão egípcia. Para a gente marca porque simboliza para a gente a liberdade da escravidão do pecado, da morte eterna. Então a gente precisa relembrar essa crucificação e essa morte justamente pela importância do sacrifício. E também a gente precisa celebrar a ressurreição, porque ao contrário do cordeiro, que para a festa deles era morto e ia servir de refeição, Cristo para a gente ele tem outra simbologia. Ele, apesar de simbolizar um cordeiro, ele morre justamente para cumprir o ritual, mas ele ressuscita depois de 3 dias, justamente para mostrar o poder divino, para mostrar que o sacrifício foi feito, mas que não foi feito por qualquer pessoa, foi feito pelo Filho de Deus, a pessoa da Trindade, que é igualmente poderosa e que isso aqui ainda vai interferir muito lá na frente, né? A história do que o cristianismo a gente prega, que a gente vive em função disso, a nossa esperança é que Cristo, esse que veio como cordeiro, que foi morto, que foi humilhado, ele vai voltar já em outra perspectiva, porque aqui ele veio para o sacrifício que era necessário, mas aí ele vai voltar como rei, para julgar, para reinar as nações. E isso é a nossa esperança, de que Cristo ele vai voltar e a gente vai ter a última fase desse projeto de Deus assim, para a Terra. Então é isso que a gente espera, que a gente aguarda. Mas em relação à Páscoa, tem uma nova simbologia, um novo ritual, que é o que é mais real para a gente como cristãos, principalmente protestantes, que a gente vai encontrar também na Bíblia, já dando esse salto histórico lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, a partir do 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor, quem está falando aqui é Paulo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então aqui a gente tem a Santa Ceia, que foi instituída, que Jesus, na noite que ele foi traído, ele ensinou isso para os discípulos, para os 11 discípulos, ou eram 12? Deu uma falha aqui na memória, para os discípulos. E aí esse ritual de cear, de ter o pão, de ter o vinho, para trazer essa memória da morte de Cristo, que ele ainda estava com eles aqui, isso para a gente perdurou na história como um ritual. Assim como para o povo de Israel, para os judeus, aquele sacrifício daquela forma com o cordeiro, com a refeição completa, marcava aquele momento histórico. Para a gente, isso aqui marca também esse momento histórico, que é extremamente importante para a gente. É o centro assim, da história, a morte e o sacrifício de Cristo e a ressurreição.
Então, essa ceia que a gente faz mensalmente ou quinzenalmente, depende de... Cada igreja faz de um jeito. Essa ceia era justamente para trazer à memória esse sacrifício. Então, o mundo em si, ele faz isso anualmente no período da Páscoa, traz à memória esse processo de lembrança da morte e da ressurreição de Cristo. E isso é um pouco poluído assim pela outra lógica da Páscoa que o mundo prega, né? Até principalmente para quem não é cristão, que é essa Páscoa do coelho, dos presentes, dos ovos, que é uma coisa mais do capitalismo, mais do comércio, mais comercial. Mas a simbologia da Páscoa em si, ela é totalmente espiritual e ela é real. É o momento em que a gente agradece, porque alguém morreu por nós. E aí, quando Jesus foi morrer, nesse período aqui, que a gente acompanhou aqui a história do Calvário, em que depois disso tem a instituição da ceia para relembrar esse sacrifício, no ato da morte dele, quando passa por todo o processo do Calvário, de sofrimento, de humilhação, no final ele grita, ele brada, tetelestai, que significa estar consumado. E esse brado retumbante que ele gritou lá no Calvário, ele se repete na nossa história, assim como Dom Pedro gritou no Brasil, às margens do rio Ipiranga, quando ele gritou independência ou morte. Só que no caso de Cristo, quando ele grita que está consumado, não é a independência ou a morte. No nosso caso é a liberdade ou a morte. Porque ou a gente era liberto da nossa dívida, ou a gente ia ter que encarar a morte, que era o nosso destino, que já estava escrito. Então, ao mesmo tempo em que são duas situações que é um momento decisivo na história dos povos, para a gente, o que Cristo grita, ele mostra exatamente o cumprimento das profecias, de que viria o Messias, de que ele ia morrer, para trazer essa redenção para quem cresce em Deus, em Cristo também. E aí, nós já estávamos condenados. A gente para ser liberto, absolvido, a gente tinha que assumir essa morte eterna que Cristo veio nos libertar. Então, o processo que Dom Pedro grita é um processo arriscado, porque eles começariam, teoricamente, esse processo de luta pela independência, de conquistar a independência do Brasil, que naquele momento histórico, né, a gente sabe que o Brasil ele era colônia de Portugal, aconteciam várias outras coisas aqui que não cabe detalhar agora nesse episódio, mas a independência ela era necessária e isso não viria de forma pacífica, não viria de forma amigável, porque não era interessante para os outros países que tinham a gente como colônia. Não era interessante. Então, para o povo daqui, para ter essa independência, ia ter que lutar por isso. E o brado que Jesus dá, ele fazia pelo contrário, ele não iniciaria um processo de conquista, um processo arriscado, um processo de luta. Ele concluiria isso, porque ele é suficiente para determinar que a gente precisava de liberdade. E isso vai trazer segurança total segurança para a gente, porque justamente ele era o sacrifício único possível e o único suficiente para sanar toda a nossa dívida. E que bom que isso aconteceu, porque a liberdade ela sempre tem um preço. No nosso caso foi a morte de Cristo. E aí, como eu falei, né, a gente tem muitos casos que a gente pode usar para entender mais ou menos como é o processo de liberdade, para a gente entender como que isso tem um preço a ser pago. Por exemplo, os brasileiros, a gente paga até hoje o preço de ser liberto desse processo de ser colônia de outros países, que a gente não... A gente ainda tem hoje em dia casos de dependências que a gente tem de outros países. O próprio processo de independência do Brasil é tudo muito recente. Se a gente for parar para estudar a história das sociedades, é muito recente. O Brasil ser um país independente, da gente se tornar um país digno, né, de ser comparado com outras nações assim que a gente tem pelo mundo, é todo um processo. Então essa liberdade, esse preço, os brasileiros pagaram muito alto e ainda a gente ainda paga algumas coisas. E outro exemplo, por exemplo, pode ser os escravos. Os escravos,
a gente entende, pelo menos na história do Brasil, que a gente consegue ter aquelas ideias dos escravos, como eles eram trazidos à força, eles eram seres humanos que eram comercializados, e para eles terem liberdade dessa situação de escravidão, eles só tinham duas opções. Ou eles fugiam, e iam viver como fugitivos, que não era nada fácil, porque os donos dos escravos eles tinham métodos e estratégias para manter eles sob prisão, sobre esse trabalho da escravidão. Então, mas era uma opção, a fuga. Ou então eles eram alforriados a partir do momento em que a política liberava isso, né? Então eles tinham como pagar pela sua própria liberdade. Isso tinha um preço, ou arriscar a fuga e ser penalizado, ou até mesmo ser morto por conta disso, dessa rebeldia, dessa rebelião, ou trabalhar desgraçadamente, buscar meios assim exagerados para conseguir pagar a sua carta de libertação, sua carta de alforria. Eram duas formas. Então, o preço da liberdade para os escravos na época eram esse. E, por exemplo, para quem está em prisão, eu não vou dizer que é certo, não vou dizer que é errado, mas, por exemplo, quem está em prisão só tem duas chances de ser liberto da prisão. Os presos, ou eles conseguem um alvará de soltura, conseguem liberdade dentro do processo de administrativo, penitenciário, julgamento, enfim, ou fazem isso por uma rebelião, que é conquistar justamente com força física, com meios de violência. Ou a rebelião, ou consegue isso administrativamente por meios legais. Então, tem um preço. E pra gente, o preço da nossa liberdade já foi pago também. A gente não precisa se expor em uma rebelião, não precisa se expor fugindo de uma casa de engenho, ou nem precisa correr atrás de uma carta de alforria. O nosso preço pela liberdade ele já foi pago por Cristo. E quando ele grita na cruz, está consumado, isso já quer dizer, foi batido o carimbo no nosso alvará de liberdade, de soltura. Foi assinada nossa carta de alforria, porque está consumado. Já está finalizado, já está pronto o processo. E esse brado que ele gritou lá, o resultado de tudo isso da cruz, desse processo de sacrifício, de morte e de ressurreição, esse brado ele retumba, ele ressoa por todo mundo até hoje. Tanto que a Páscoa ela serve para que a gente fale sobre isso e está sendo falado nesse final de semana. Hoje é dia 3 de abril de 2021, então a gente está vivendo essa semana de Páscoa, o mundo todo fala sobre isso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está vendo isso muito forte nas mídias, nas discussões, nas conversas, nas igrejas. Então, isso tudo é resultado de como esse brado que foi dado na cruz, do tetelestai, da morte, do sacrifício, ele está ressoando. Aqui no podcast a gente está falando sobre isso. Então, a gente precisa entender a importância desse fato histórico, a importância de Cristo ter morrido por nós. E não deixar que outras coisas pagãs ou que o homem invente venha tirar o foco do que é realmente a Páscoa. Claro que é bom comer chocolate, claro que é bom toda essa construção que é feita, mas o foco mesmo a gente precisa sempre manter do sacrifício de Cristo, porque isso é determinante. Isso foi o ponto-chave da história para a gente. Então a gente precisa agradecer pela cruz.